Bom dia, boa tarde, meus alunos. Hoje a gente vai dar início à última aula da disciplina sistemática de algas e briófitas, né? Apesar dessa pandemia, a gente fica com saudade, já estou começando a ficar com saudade, mesmo não estando em aulas presenciais, mas só esse trabalho de a gente poder gostoso de poder preparar a aula e trazer um bom conteúdo para vocês, feito com bastante carinho, é muito satisfatório. E ter algumas vezes os feedbacks de vocês, mandando mensagens no WhatsApp, mandando mensagens por e-mail, mandando mensagens, tirando dúvida, perguntando sobre o conteúdo. Isso nos faz um pouco sentir dentro de sala de aula, mesmo em condição remota, né? Então hoje a gente vai dar seguimento, vamos falar a disciplina sistemática de algas e briófitas. Acabamos a parte de algas e hoje a gente vai falar um pouco sobre as briófitas. Claro que as algas, vamos comentar um pouco sobre elas, um pouco no processo evolutivo, mas o foco principal da aula de hoje são as briófitas. Então vamos aqui começar, né? Eu vou minimizar aqui meu vídeo e vamos aqui ver quem são essas briófitas dos quais a gente vai trabalhar hoje, né? Visualizar hoje na nossa disciplina, né? Então briófitas, deixa eu botar mais para cá. Então briófitas são essas plantinhas aqui, ó. Nós observamos essas plantinhas. Geralmente aquelas plantinhas que crescem nos muros, nas pedras, em troncos de árvore, né? São plantinhas muito pequenas, né? Que se desenvolvem geralmente em situações, em locais um pouco mais úmidos, né? Então observamos aqui essas plantinhas. Observem cá que nós pegamos em paredes, em pedras, em troncos, né? Muito comum essas plantinhas crescerem nessas condições, né? Observem cá as plantinhas. Esse aqui já é uma samambaia, não vamos tomar. O Google às vezes tem algumas coisas que nos meio embaralhadas, certo? Mas geralmente são essas plantinhas aí. Quem mora em apartamento ou tem ar-condicionado em casa, né? Geralmente é muito comum onde o ar-condicionado fica pingando, aquela umidade proporcional ao crescimento de algum lodo, um lodo, né? Um lodozinho, né? A gente imagina que seja um lodo, pode até ser lodo dependendo de como seja, mas se crescer algumas plantinhas, geralmente essas plantinhas são briófitas e é muito comum nessas condições urbanas, né? Então é muito comum essas plantas nessa situação. Então elas buscam muito zonas úmidas. Por quê? Porque ainda não tem uma independência do ambiente aquático, elas são as primeiras plantas, uma das primeiras plantas, e ainda tem muita dependência da água, o processo reprodutivo, por isso que elas têm ainda uma grande relação com o ambiente aquático, mas a gente vai falar um pouco disso durante a aula, certo? Então vamos aqui. Então eu coloquei desta vez a aula em estilo PowerPoint, é a mesma coisa do PDF que está na apostila, só que a diferença, por uma questão didática, eu coloquei no estilo de PowerPoint. Então vamos aqui apresentar, vamos ver, né, essa apresentação aqui com vocês. Então briófitas, observe aqui a ilustração mostrando aqui uma parede, né, com muros, com tijolos aparentes, e nessa parede certamente muita umidade, né, e essas plantinhas que vão crescendo aí são briófitas. Claro que vocês observam algumas plantinhas isoladas como esta, que isso não são briófitas, ó. Briófitas seria essa parte verde menor, né, toda ela tomada então por briófitas, né? Essas que são maiores já são outras plantas, angiospermas provavelmente, e algumas samambaias se for o caso, né? Mas em geral as briófitas tomando conta dessa formação, né? Então vamos dar seguimento. Então briófitas é um termo genérico que designa um grupo de plantas, isso é importante, né? E, na verdade, briófitas passa a gente pegando um pouco da gramática portuguesa, briófitas passa a ser um termo coletivo, né? Quando a gente tem coletivo de lobo, alcateia, né? Molho é o coletivo de chaves, né? E assim vai. Então, briófita é um termo coletivo que reúne 3 grupos de plantas: as hepáticas, os antóceros e os musgos. Então, esses 3 grupos de plantas constituem briófitas, o termo aportuguesado aí, como vocês estão vendo, briófita, aportuguesado, esse termo coletivo que reflete a esse conjunto. Existe cerca de 1000 gêneros e 15.000 espécies descritas desse grupo de plantas. As briófitas têm essa quantidade. Ocorre desde ambientes árticos, observe lá a situação, eles podem ocorrer em ambientes árticos, né?
e alpinos, ou seja, ambientes frios, né, aos ambientes úmidos, e aí é comum em regiões tropicais, em regiões úmidas, tranquilamente, né? Mas podem ir desde o semiárido, olha aí no semiárido a gente fica pensando, né, que são regiões mais secas, né, mas aí nessas regiões secas elas apresentam microclima, e esse microclima em determinados locais eles podem reter umidade, e essa umidade garantir o desenvolvimento dessas plantas. Do semiárido aos ecossistemas aquáticos, ou seja, existem ainda briófitas aquáticas, né? Então não são plantas exclusivamente terrestres, né? Então são plantas que podem ocorrer em ambientes aquáticos, um pouco mais secos, como a questão do semiárido, e ambientes frios também sem problema, certo? São terrestres, aí vocês já estão pegando aqui a questão, crescem melhor em ambientes úmidos e sombreados, com algumas espécies de água doce. Então, dulceaquícolas é uma questão importante, né? Não existem espécies marinhas. Então, não encontramos briófitas em ambiente marinho, né? A gente podemos entender, né, as plantas nesse caso, né, na conquista do ambiente terrestre, as algas eles saíram do ambiente marinho em direção ao ambiente continental e aí saíram do ambiente aquático para o ambiente terrestre. Então, nesse processo de evolução, as primeiras plantas, no caso dos briófitas, elas surgiram numa situação já em ambientes continentais, ou seja, não em ambientes marinhos. E as briófitas, por sua vez, então, elas não têm característica, não ocorrem, não têm condições de ocorrer em ambientes marinhos, e elas são, portanto, predominantemente continentais e, logicamente, a sua maioria terrestres, mas existem algumas espécies de água doce, né, que ainda não conseguiram a sua independência completa do ambiente aquático, né? Por isso aquela questão que a gente falava lá na aula de conquista do ambiente terrestre, até na aula de clorófita, a dificuldade que nós tínhamos de separar clorófita de plantas. Por quê? Porque muitas das plantas ainda detêm características que não são totalmente separadas ou diferenciadas das algas, né? Mas a gente vai já discutir isso um pouco mais, né? São consideradas poiquiloídricas. Olha esse termo importante. O que é o poiquiloidrismo? O que é poiquiloídrica, né? Logicamente são as plantas, essas plantas, as briófitas, elas têm uma relação estreita com o ambiente aquático, mas a gente sabe que, e logicamente com ambientes úmidos, mas a gente sabe que ambientes úmidos eles podem ficar secos facilmente, basta ter uma temperatura mais alta, basta abrir o sol, né? E aqueles locais úmidos eles ficam um pouco mais desidratados ou mais secos. E essas plantas elas conseguem ter um conteúdo hídrico interno, né, que varia com a disponibilidade de água do ambiente. Então, ele pode diminuir a concentração hídrica de água nas suas células e mesmo assim não morrerem. Então elas ficam praticamente sequinhas. É muito comum você ver, olha para uma árvore, as briófitas tudo seca, esturricada, parece que está morta. Basta um pouquinho de água, elas reidratam e voltam à vida como se nada tivesse acontecido. É tanto que quando eu faço no laboratório, geralmente a aula prática, né, eu trago briófitas muito desidratadas, que eu pego no campo, elas ficam secas, desidratadas, e quando chego no laboratório eu borrifo com água, e em pouco tempo ela vai, reidrata e aparece que a planta está perfeita novamente. Então essa característica dela se desidratar, mas não morrer, e ficar aí desidratada por um tempo, aguardando uma reumidificação, se umedecer novamente e reidratar e voltar à atividade metabólica, isso é uma característica que a gente chama de poiquiloidrismo, né? E as briófitas, elas são consideradas poiquiloídricas. Então é essa característica importantíssima que a faz conseguir sobreviver em ambiente terrestre, mesmo quando há falta de água, né? Então isso é uma característica fundamental presente nas briófitas, né? Então aqui mostrando um pouco da evolução. A gente pegar aqui um cladograma, né, para a gente poder entender um pouco de como, em que momento surgem as briófitas. Esse cladograma eu retirei então do livro do Raven, né, de Biologia Vegetal, né? Então, o que é que esse cladograma mostra? Então veja cá. Então, primeiramente, aqui é a evolução das briófitas e das plantas vasculares, né? Então os granas são os cloroplastos, são os granas que são os sáculos de tilacoides, né, os agrupamentos de tilacoides lá dentro do cloroplasto bem desenvolvidos, né, clorofila A e B, né, presente nesses cloroplastos, deram origem às algas verdes, no modo geral, né? Então, algas verdes precisou ter cloroplasto com duas membranas
e clorofila B, características importantes para a origem do grupo das clorófitas, né? Então essas algas verdes, a maioria delas tem essa característica. Depois vem o glicolato oxidase em peroxissomos, então alguns peroxissomos adquiriram essa característica, são algumas questões químicas que estão ligadas à origem das carófitas, lembrando as carófitas, né, as caráceas, né, aquele grupo que a gente discutiu como sendo o precursor da origem das plantas, e nesse caso especialmente as briófitas, né? O anterozoide, que seria o gameta masculino biflagelado e assimétrico, então isso dá uma característica, uma conformidade. A gente tinha até então as estruturas dos gametas masculinos eles sendo esféricos, né, ou então no máximo ovalados, né? E agora você tem uma assimetria, exatamente para poder dar uma maior hidrodinâmica no processo de deslocamento. Exatamente por quê? Porque quando ele chegar no ambiente aquático, essa hidrodinâmica é fundamental para um rápido deslocamento, né? Então, essa característica permitiu a ocorrência das carófitas, que são grupos de algas verdes, aquelas que apresentam aqueles nós internóis que nós mostramos na aula de algas verdes. Vocês estão lembrados um pouco, a gente mostrou essas algas lá, a cara e a ninféia e a nitela, que são dois grupos, dois gêneros muito comuns dentro das carofícias, né? E aí nós temos aqui a formação de fragmoplasto, né, que está dentro daquela divisão, né, celular, onde você vê ocorre a formação da parede, né, internamente, com a formação de plasmodesmos, aí está logo fragmoplasto e plasmodesmos aí, ligando então a origem desse gênero, o Coleochaete, que é um dos gêneros de alga verde, e as Carales, que são a ordem que eu falei a vocês, a ordem dentro das carófitas, né, que apresentam aquelas plantas com nó internó bem definido, como a gente viu lá nas aulas de algas verdes. Agora, o Coleochaete, ela já não tem essa mesma característica de nó internó, ela é uma estrutura parenquimatosa, né? Pseudoparenquimatosa, uma estrutura mais parenquimatosa, ela mais um aglomerado. Isso vai fazer que a gente vai entender são uma origem ligada a plantas com nó internó, por exemplo, algas com nó internó, e o Coleochaete, que são algas que não necessariamente tem nó, ele não tem nó internó. Ela é como uma estrutura, a gente vai entender já que as briófitas são divididas em estrutura talosa e folhosa, seria mais uma estrutura talosa, a gente vai entender já como é isso aí. Eu vou pedir licença para a gente colocar aqui na internet, né? Eu vou sair aqui para a gente ver aqui na internet quem é esse Coleochaete, para a gente poder ver, até para facilitar a vida, né? Então, vou botar aqui uma Caralis, né? Vou botar aqui só para a gente lembrar, né? Cara, que é um gênero, mais Caralis, tá cara, o que é que aparece? Então é mais ou menos esse gênero dessas algas que tem essa característica de ter nó internó, só para lembrar um pouco para vocês, né? Cara que está mostrando peixe, que tem um peixe, né? Que é dentro das Caralis também é um gênero de peixes, né? E vamos botar aqui o Coleochaete, só para a gente poder entender quem é esse Coleochaete. Observe como é a estrutura do Coleochaete. Então, o Coleochaete não é como na estrutura das Caralis, não. Observe ela quase como estrutura, como se fosse uma folha, né, de estrutura pseudoparenquimatosa, né, que a gente já viu isso na aula, naquela prova que nós fizemos, inclusive uma alga, uma foto dessa, né, para vocês fazerem, né, e ela tem essa estrutura, esse jeitão, né, parecendo uma estrutura bem organizada, mas não dividida em nó internó. É como se fosse uma folha de papel sob um sedimento, né? Uma folha de papel sob um sedimento, e é a estrutura que nós estamos tendo aí. Então, esses dois grupos, ou tanto as Coleochaete, né, como as Caralis, eles podem ter sido os precursores evolutivos das briófitas, né? Exatamente, das briófitas e das plantas. Vamos pensar assim, as briófitas têm muito relação com o Coleochaete, exatamente por essa forma de organização do talo, né? Essa forma de organização do talo vai dar origem ao grupo dos talosos, né? Talvez as hepáticas, né? E os antóceros, que têm uma relação muito grande com esses Coleochaetes. Já as Caralis, eles vão ter mais relação talvez com as samambaias e até com alguns grupos de briófitas também que têm estrutura folhosa. Mas aí são questões para ser discutidas posteriormente, e certamente um assunto para ser discutido em sistemática de traqueófitas, né? Com o Sérgio, na próxima disciplina botânica que vocês vão ter, dando seguimento a esta de sistemática de algas e briófitas, né?
Vamos voltar aqui para a nossa apresentação. Então, voltando aqui nosso esquema, então nós já entendemos agora por que então Coleoquete e Caralis. Porque são dois grupos algais, duas algas, que têm características diferentes, que vão dar organizações de talo para as plantas que vão evoluir de forma diferente. E a gente vai entender isso quando for verem quem são os representantes das hepáticas, dos antóceros e dos musgos. E aí, quando chega nas briófitas, aí tem muitas aquelas características de conquista do ambiente terrestre que a gente falou na aula passada. Veja, para começar a formar as primeiras briófitas, nós tivemos os anterídeos, a formação dos anterídeos e os arquegônios. Anterídeos e arquegônicos são estruturas de proteção do gameta, né? Masculino e feminino, proteções de formação. Então o anterídeo ele protege, mas ajuda a formar os gametas naquela estrutura. E o arquegônio ela protege o gameta feminino, né? E é o local de formação onde está o gametângio feminino, né? E nós temos a questão da cutícula. O que é essa cutícula? É aquela estrutura que vai envolver a planta para exatamente impedir a perda de água para o meio externo. A gente falou isso um pouco na aula sobre conquista do ambiente terrestre, né? E aí vai ter a formação de esporos com paredes contendo esporolenina. Esporolenina já é uma estrutura que dá mais rigidez, maior dificuldade de desidratação, né? Para vocês terem noção, isso é uma estrutura presente no grão de pólen, que já está presente lá nas plantas, lá das angiospermas, nas gimnospermas, né? Então, essa estrutura esporolenina já é uma estrutura muito mais resistente e dá consistência, então, à estrutura de reprodução, no caso aí o esporo, né? E nós já começamos a visualizar um embrião multicelular que vai nutrir a estrutura uma vez o esporófito ou gametófito formado, né? Então já é uma coisa importante, né? Essa formação desse embrião. E aí forma então o primeiro grupo de briófitos, que teoricamente são as hepáticas no processo evolutivo. E aí dessas características, observe, ainda não tem se formado o estômato. Então o estômato se forma posteriormente. No segundo momento, então os estômatos vão permitir esse canal de comunicação com o meio externo. Então entende-se que as hepáticas, por não possuir estômato, ele tem uma relação muito mais íntima com ambientes úmidos e aquáticos, né? E quando você começa a ter o estômago, já começa a ter essa circulação de gases e já começa a ter uma melhor organização do controle hídrico interno, né? E aí, nesse caso, formação dos antóceros, o segundo grupo de briófitas nesse caso. Ainda não sei quem são hepáticos, antóceros, calma, a gente não estou mostrando aqui. Primeiro eu estou mostrando, são três grupos, hepáticos, antóceros e musgos, e já estamos entendendo um pouco que as hepáticas são as mais primitivas, né, teoricamente, são as que têm poucas características do processo de conquista do ambiente terrestre, que nós já vimos na aula passada, né? E aí, na sequência, nós vemos os antóceros, que já adquirem uma característica a mais, que é a presença do estômago. E aí, nesses dois grupos iniciais, que são hepáticos e antóceros, a forma de condução da água ainda é por difusão célula-célula. E aí, exatamente na origem dos musgos, então houve a formação do adroma e leptoma, que são aquelas estruturas de condução, aqueles tecidos de condução, aquelas células que vão ajudar no processo de condução e dar maior celeridade ao processo de deslocamento de água dentro da planta. Isso vai garantir, obviamente, um aumento de tamanho. Não é tão grande o aumento de tamanho, porque a gente lembra que essas duas estruturas vasculares, elas são formadas por células vivas e, portanto, isso não é uma estrutura tão eficiente como se fosse o xilema e o floema verdadeiros, o xilema, nesse caso, formado por células mortas, né? E aí nós temos aí os gametófitos axiais, ou seja, a possibilidade de ramificação dentro dos gametófitos. Isso é uma coisa importante que até então nesses grupos anteriores não vamos visualizar. Então isso forma os musgos, né? Então fecha aí então os três representantes das briófitas, as hepáticas, os antóceros e os musgos. E aí quando o esporófito passa a ser a fase da vida dominante, porque a gente sabe que nessas Caralis, a partir de carófitas, né, o ciclo diplobionte é o característico, o que caracteriza o grupo como uma característica importante para que isso pudesse surgir as plantas, né? Então, nas briófitas, o gametófito é a característica importante, mais dominante, é o mais conspícuo, como a gente fala assim, né? Quando você olha para um briófito, você vê um gametófito, você não vê um esporófito. Quando você olha para uma samambaia, você está vendo um esporófito. Por quê? Porque a fase conspícua e a fase dominante é o esporófito. Então, no momento que você passa a ter uma fase dominante e o esporófito, você já não é mais briófita, né?
A briófita tem como fase dominante o gametófito, né? E aí o esporófito passa a se ramificar, né? Porque a gente vai ver que aqui nas briófitas o esporófito não é ramificado, então essa ramificação já vai ocorrer a nível de formação de plantas vasculares, né? E aí você começa a ter a formação da lignina, e a lignina, por sua vez, formando o xilema verdadeiros, né, com a morte celular e, consequentemente, formando um sistema vascular mais complexo, e aí dá origem às plantas vasculares, e esse assunto das plantas vasculares fica para a disciplina de sistemática de plantas vasculares, que é a próxima disciplina após a nossa, já com o professor Sérgio, que vocês virão no próximo semestre, se Deus quiser, né? Se tudo permitir, correr bem, vocês vão ver tudo lá. Então, as embriófitas, que são as plantas, portanto, engloba as briófitas e essas plantas vasculares, e a aula de hoje a gente vai falar sobre as briófitas, né? Então, só esse roteiro para a gente poder entender. Vamos ver as características gerais, porque a gente começa por elas, para a gente entender quem são essas briófitas, né? Todas as briófitas compartilham que características, né? Para a gente poder entender isso e aí a gente avançar um pouco no assunto. Então, as briófitas são plantas com clorofila A e B, parede celular formada por celulose, e é importante porque essa questão da celulose, porque quando a gente falava de algas verdes, nós tínhamos uma grande diversidade de parede celular. Claro que das algas verdes tem parede celular de celulose, mas nós tínhamos manose, xilose, nós tínhamos carbonato de cálcio, nós tínhamos vários outros tipos de formação de parede. No entanto, as plantas, ou seja, as embriófitas, a partir das briófitas, né, a parede celular que predomina nas células é a celulose. Então nós temos aí celulose como principal constituinte de parede celular e o amido como substância de reserva. Isso é claro porque as algas verdes também compartilham dessa característica de ter o amido como substância de reserva. Lembrando que esse amido tem reserva intraplastidial da mesma maneira que as algas verdes, né? As plantas têm alternância de geração heteromórfica. Claro, o ciclo diplobionte, como eu falei para vocês. E uma característica importante, a geração é heteromórfica, ou seja, o gametófito não é igual ao esporófito. São duas coisas diferentes. O gametófito é diferente de esporófito, né? E aí o gametófito, como nós falamos, é a fase mais, a geração conspícua, mais evidente, né? E é independente nutricionalmente do esporófito. Ele não depende do esporófito para a sua sobrevivência. Já o esporófito, ele é dependente parcial, né? Porque podem realizar fotossíntese em alguns casos, mas eles são ligados ao gametófito. Mesmo fazendo fotossíntese em algumas das espécies, e portanto a gente chama ele de dependência parcial, mas eles, como estão ligados ao gametófito, eles são dependentes do gametófito. Ou em alguns casos não fazem fotossíntese e são totalmente dependentes do gametófito. Então isso é interessante nesse caso. Vou aqui cortar novamente a apresentação. Vou abrir aqui um pente para a gente poder discutir um pouco sobre essas briófitas. Vou desenhar aqui, para você que é meio bobo, mas vamos ver como é que funciona então essas briófitas. Só para a gente lembrar então o ciclo de vida, né? Nós temos então o gametófito, só para a gente lembrar como é que funciona, né? Então ele vai produzir gametas N, né? Os gametas vai ser N cromossomos, né? Vou botar aqui N cromossomos só para a gente poder brincar, né? Que ao se ligar vão formar um zigoto, né? No processo de fecundação, né? Que esse zigoto passa a ser 2N, deixa eu botar aqui 2N, né? Lembrar aqui que eu nem coloquei, o gametófito ele é N, só para a gente brincar aqui, né? Gametófito N. Negrito. Gametófito N, gametas N, zigoto 2N. Só para fazer a relação, ligação. Gametófito produz gametas, os gametas produzem zigoto. E aí esse zigoto, ele evolui para o esporófito. Esporófito, que é, portanto, 2N. Então, só para a gente poder ligar um pouco essas coisas. Então, esse zigoto vai germinar esporófito. Lembrando que esse esporófito ele está ligado ao gametófito, ou seja, ele está totalmente ligado. Ele, apesar de estar aqui fases de vida diferentes, mas ele não é de vida livre. O esporófito não é de vida livre, ele está ligado ao gametófito, né? E aí o que acontece? Esse esporófito produz, portanto, por meiose, esporos. Esse esporo, logicamente, é N, e uma vez germinando, esses esporos dão origem ao gametófito.
né? Então, mais ou menos aqui um ciclo de vida bem curto, ciclo de vida, como é que eu posso dizer, diplobionte, com gametófito e esporófito. Lembrando que o gametófito ele é totalmente diferente do esporófito. Vamos aqui tentar ilustrar, eu vou aqui tentar ilustrar para vocês como mais ou menos eu vou tentar desenhar uma briófita. Então, a briófita nós temos dois grupos de briófitas, dois representantes clássicos das briófitas. Eu estou aqui tentando, vou botar aqui, aumentar aqui a nossa campo de desenho, né, para a gente poder ficar tão... Então, as briófitas, elas têm duas formas gerais, dois jeitões, vamos dizer assim, né? Então, nós temos o tipo folhoso e o tipo taloso. Como é isso, hein? No folhoso, você vai... Eu vou tentar aumentar, vou botar então esse tamanho maior um pouquinho para ficar mais visível. Então, no folhoso, você tem, por exemplo, uma estrutura chamada de rizóide, aí você tem aí um caulídeo, e você tem aí, ó, umas folhinhas, vão ser chamadas de filídeo, né? Então, você tem aqui mais ou menos essa estrutura de talo, né? Isso aqui seria, portanto, um talo de uma briófita, né? Então, você tem aqui uma estrutura, um gametófito. Então, esse é um gametófito clássico chamado de gametófito do tipo, deixa eu botar aqui, do tipo folhoso. Então, esse gametófito folhoso, então vai ser dividido, vou botar aqui as partes, né? Essa parte basal é chamada de rizóide. Um R minúsculo para não ficar tão feio, tão baralhado. Aí esse eixo central é chamado de... Aliás, rizóide não, rizóide. Caulídeo, desculpa. Essa parte basal é chamada de caulídeo. E essas folhinhas aqui, né, que a gente pensa que é folhinhas, são chamadas de filídeos, né? Filídeos. Então, essa é a estrutura teórica de um talo do tipo folhoso. Existe outra organização, né, de gametófito, que como é que é essa organização? Na verdade, é um talo uma estrutura talosa, né, onde você vai ter os rizóides na parte inferior. É como se fosse uma folha, né, de papel, né, totalmente amorfa. Então, aqui nós temos essa estrutura que, teoricamente, é a estrutura do tipo taloso. Então, gametófito do tipo taloso. Como é que esse gametófito se organiza? Então, essa parte basal é chamada de rizóide, igual lá a estrutura folhosa, e isso aqui é chamado de talo, né? Ou seja, a outra parte é chamada de talo. Então, tem muito... Por quê? Porque não tem como a gente discernir essa folha, essa parte, esse talo aí mais maior. Não tem como a gente distinguir, né? A gente vai chegar a ver essa estrutura. Vamos voltar lá para a apresentação para a gente entender, né? Então, claro, a gente falamos aqui só da questão do gametófito esporófito. Já adiantei um pouco para vocês para falar um pouco da forma de organização desse, que é dos gametófitos do tipo taloso e o tipo folhoso. Mas vamos já entender isso. As briófitas, outra característica geral, são plantas pequenas. Elas podem chegar até 10 centímetros de altura, ou seja, desse tamanho. As plantas, briófitas, maiores briófitas, chegam a desse tamanho, 10 centímetros de altura, né? Isso em geral. Ainda vai ter algumas que vão ser até 20 centímetros quando em tapetes. Já entender isso. E não tem raízes, caules ou folhas verdadeiras. Meu Deus do céu, você desenhou ali o quê? O rizóide não é uma raiz verdadeira? Aquele caulídeo não é um caule? Aqueles filídeos não são folhas? Né? Podemos pensar isso. Mas geralmente, raiz, caule e folha, quando a gente chama de verdadeira, eles estão atrelados ao esporófito e não ao gametófito. E todas essas estruturas em forma de caule, em forma de folha, em forma de raiz, estão presentes no gametófito das briófitas. E, portanto, são estruturas análogas. Podem ter mesmas funções que a raiz, caule e folha verdadeiras, mas não são raízes, nem caules, nem folhas. Então, essa é mais ou menos a diferenciação entre o porquê que essas estruturas não são raízes, nem caules, nem folhas verdadeiras e são, portanto, rizóides, caulídeos e filídeos, porque raiz, caule e folha estão presentes nas plantas, na estrutura, no esporófito. E como a gente está lidando com a organização do gametófito, então aquelas estruturas não são raízes, nem caules, nem folhas verdadeiras, né?
Quando em tapetes, o que são tapetes, hein? É quando você tem uma grande quantidade de briófitos formando um verdadeiro tapete no solo, ou no ambiente, ou num tronco de árvore, ele cobre toda a área, né? Então, nessas circunstâncias, as plantas que estão no centro, as briófitas no centro, podem crescer um pouco mais, chegando até 20. Por quê? Porque como tem muitas briófitas ao lado, então eles vão se ancorando umas nas outras. Lembrando que eles, como não tem lignina, eles não têm sustentação. Então, quando você tem um tapete e muitas briófitas próximas entre si, então eles vão quase que se escorando nas outras e aí pode adquirir um tamanho de até 20 centímetros neste caso, né? Agora, plantas aquáticas que não têm essa dificuldade de ter que ficar firme, ereta no ambiente, né? Elas são geralmente prostradas ou até pendentes, elas podem atingir até 2 metros de comprimento, de 1 a 2 metros de comprimento, sem problema nenhum. Então, essas plantas que são prostradas ou pendentes, elas podem ir crescendo, né, e chegar até 1 a 2 metros sem problema nenhum. Então, isso é normal, então, mais ou menos, elas podem atingir esse tamanho, mas não de forma ereta para cima, mas prostrada, ela fica deitada no substrato ou pendente com caimento, então elas podem chegar a esse tamanho sem problema, né? Nós já explicamos aqui que os gametófitos eles podem ser do tipo talosos ou folhosos, conforme aquele esquema que nós fizemos lá, né? Agora, fizemos o esquema dos gametófitos. Agora vamos ver o esporófito. Como é que é o esporófito, hein? Aí vamos aqui novamente, vou voltar lá aquela nosso desenho. Ver se eu conseguir sair daqui. Vamos lá, nosso pente, né? Então, o que é que vai acontecer agora? Eu vou tentar fazer de uma cor vermelha para a gente poder visualizar melhor. Então, o que é que vai acontecer agora? Hein? Então, agora, nessa estrutura terminal do gametófito, vai emergir uma estrutura dessa natureza, né? Onde vamos ter uma estrutura de fixação no gametófito, chamará de pé, uma estrutura de alongamento, que chamará de seta, e uma estrutura como se fosse uma estrutura ovalada, esférica, alongada, né? Elíptica, que vai ser chamada de cápsula. É quase como se fosse uma bolsinha na parte terminal, né? Então vamos ter aqui a parte basal, vamos ter o pé, a projeção de alongamento, vamos ter a seta, e essa estrutura terminal vamos ser chamado de cápsula, né? Essa estrutura aqui é o que a gente vai chamar de esporófito, né? Claro que só para dar o mesmo nome aqui para a gente poder entender, essa parte basal aqui vamos chamar, são todos gametófitos, né? São os gametófitos aqui embaixo, aqui em cima o esporófito. No caso da estrutura talosa vai ser a mesma coisa, nós vamos ter agora a mesma situação. Como é que é a mesma situação, hein? Vamos ter, claro, vai ter algumas exceções de cada grupo, mas vamos ter uma estrutura que se liga, né, que se fixa no gametófito, que vai chamar de pé, ela emitirá uma estrutura de alongamento chamada de seta e vai ter uma cápsula da mesma maneira. Então, essa estrutura aí vai ser semelhante à presente lá no esporófito, né? Ou no gametófito folhoso. O esporófito e o gametófito folhoso tem uma semelhança também com o esporófito do gametófito taloso. Claro que vamos ver que vai ter diferenças, tem algumas coisinhas que cada um desses vão ter, mas no geral, no âmbito geral, no campo geral, nós vamos ter essa estrutura. Claro que nem sempre a seta vai ser alongada dessa forma. Nós podemos ter casos, por exemplo, em que a cápsula ela pode ser alongada, não há problema. Inclusive, em alguns casos dessa estrutura talosa, ele vai ser, inclusive, muito comum em estruturas dessa natureza. Então você vai ter um pé, né, uma pequena seta, por exemplo, e uma cápsula enorme. Pode acontecer também, não há problema. Isso pode estar presente, ou seja, a forma é das mais diversas. O importante é que consegue distinguir dentro da estrutura essas partes de pé, seta e cápsula que vão compor o esporófito desses grupos, desses representantes. Tá? Só para a gente poder entender um pouco como funciona essas coisas. Então aqui só um desenho esquemático para a gente poder ter uma ideia geral desses representantes aí. Ok? Então, observe que em ambos os casos o esporófito está ligado ao gametófito, é aquilo que eu falei a vocês.
O gametófito ele é a parte mais importante, porque é ela que está ligada no solo, absorvendo nutrientes do ambiente, conduzindo esse nutriente para e lógico, enviando esses nutrientes para o esporófito. Então o esporófito passa, por estar em cima, por estar sobre o gametófito, passa a ser dependente nutricionalmente dele. Em alguns casos, este esporófito ele pode fazer fotossíntese, portanto pode produzir seu próprio alimento, mas mesmo assim ele continua preso ao gametófito, portanto chamamos de dependência parcial, né? Em alguns casos, dependência parcial, outros, dependência total, porque não faz fotossíntese esse esporófito. E observe que ele é um esporófito sem ramificação. Nós falamos lá naquela cladograma, a gente falou que quando o esporófito passou a se ramificar, nós teríamos um caso já de evolução de grupos lá dos outros grupos de plantas, das traqueófitas, aí das que apresentam das samambaias, etc. E tal, né? Já em samambaias vai ser mais comum esporófitos ramificados. Voltamos lá para a nossa apresentação para a gente fechar essa parte agora, né? Estamos aqui. Então o esporófito é não ramificado, em geral dividido em pé, seta e cápsula. E dentro da cápsula só vai ter um esporângio, é o esporângio único, ele não tem multi-esporângio, só vai ter uma zona, uma região de formação de esporos, que é o esporângio, são zonas de formação de esporos, então vai estar lá presente na cápsula. Claro que não forma só um esporo, pode formar muitos esporos, mas nessa cápsula vai ser um único esporângio formado presente nessa cápsula, né? E a diversificação, como nós vimos na próprio cladograma evolutivo, né, ocorreu em concomitância à conquista do ambiente terrestre, né? Então isso é clássico, isso é claro, para a gente poder verificar aqui. Nós já falamos aqui um pouco sobre isso aqui, né? As 3 divisões de briófitas presentes. Nós temos então a divisão das hepáticas, que vamos chamar essa hepatófita ou marchantiófita, vai encontrar essas duas terminologias para a divisão de hepáticas, né? Eles apresentam 330 gêneros em torno de 3.000 espécies, né? Nós vamos ter as antosserófitas, que são os antóceros, 8 a 9 gêneros, tem bem poucos gêneros, 100 espécies aproximadamente, e as briófitas, que são os musgos, 700 gêneros e 13.000 espécies. Uma coisa chama atenção aqui, né? Aí o termo técnico para as divisões de hepáticas, antóceros e musgos. E aí uma coisa que chama muita atenção, a gente tomar bastante cuidado, é o termo briófita. Por quê? Briófita, em português, quando a gente escreve em português, ele é um termo coletivo que agrega hepáticas, antóceros e musgos. Agora, quando eu escrevo o termo em latim, ou seja, briófita, do jeito que está aqui escrito, briófita, ele não é mais um termo coletivo, ele é uma divisão dos musgos apenas. Então isso você tem que tomar bastante cuidado. Então, às vezes, num detalhe desse, eu estou falando na prova sobre briófita em latim, eu estou falando somente dos musgos. Se eu escrever briófitas em português, eu estou falando de todas as briófitas, né? Antóceros, hepáticas e musgos. Então essa é uma característica, uma questão importante, essa diferenciação entre briófitas em português para briófita em latim. E para não terminar a aula assim, sem nenhuma ilustração, eis aqui um pouco das representações. Nós temos aqui de hepáticas, o indivíduo taloso, observe que ele é formado como aquele arranjo, né? Parecendo uma folha de papel, né, no chão, né? Então aqui é uma hepática talosa. Temos hepáticas folhosas também, observe, aqui tem um caulídeo, né, dá claramente o caulídeo com seus filídeos, né? Isso é um gametófito de uma hepática talosa, né? Aqui embaixo nós vemos outra estrutura talosa, no caso aqui são os antóceros, um representante de antóceros. Já vai entender como diferenciar essa estrutura talosa da hepática para essa estrutura talosa do antócero. Isso seria talvez o próximo vídeo dessa aula de hoje, né? E aqui um musgo, né? Uma estrutura folhosa, observe lá, são os filídeos bem claros e bem definidos. Observe que nós temos então dois grupos com filídeos, tanto a hepática tem estrutura folhosa, como o musgo tem estrutura folhosa. Essa diferença a gente vai ver também na aula, né? Só que não nesse vídeo, talvez no próximo vídeo, para a gente começar a separar então como diferenciar uma hepática de um musgo, né? E como seja ela pela estrutura folhosa, e como separar uma hepática de um antócero pela estrutura talosa do gametófito, né? Isso olhando para gametófito, por quê? Porque geralmente quando você olha para os musgos,
os musgos, ou como você olha para as briófitas, em português, né? Seja ela antócera, hepática ou antócera, você vai visualizar predominantemente o gametófito. Só vai visualizar esporófito quando elas estiverem férteis no processo de reprodução, porque a fase esporofítica é uma fase efêmera, é uma fase não dominante do ciclo de vida das briófitas. Então, portanto, quando vocês estiverem vendo uma região úmida com uma parede bem verdinha, geralmente vocês estão vendo gametófitos de musgos, né? Como, em geral, os esporófitos não fazem fotossíntese, eles não são verdes muitas vezes. Então, o que acontece? Quando essa parede que era verde, ela fica um pouco acinzentada ou amarronzada, é porque provavelmente os gametófitos produziram esporófitos, e como eles estão sob o gametófito, ele acaba apresentando a coloração do esporófito, e aí, logicamente, a mudança de coloração no visual, ele passa a modificar de verde um pouco para um tom pastel, um tom amarronzado, né? Isso é típico dessas estruturações. Então, mas, em geral, quando você vê olha para um musgo, sempre, mesmo em processo de apresentar esporófito, sempre você vai visualizar o gametófito, certo? E aí eu termino esse vídeo, né, esse vídeo inicial, introdutório sobre as briófitas, mostrando a cara delas aqui de maneira bem mais interessante, mostrando uma hepática folhosa, um musgo de estrutura folhosa, uma hepática talosa, uma antócera de estrutura talosa, e dou-me por satisfeito por enquanto, né? E a gente nos encontra no próximo vídeo sobre briófitas. Observe um vídeo curtinho, não foi bem curtinho esse vídeo, deu para a gente acompanhar tranquilamente o vídeo, e a gente vai dar um tempo para vocês verem o próximo vídeo já. Vou já começar a gravação, e por esse a gente encerra agora. Um abraço, tchau!